Shalom, queridos. Esse vídeo aqui é um vídeo para novos convertidos, faz parte de uma série de mensagens que nós estamos ministrando. Essa é a terceira lição. Hoje nós vamos falar sobre a relação do cristão com o pecado, a relação de uma pessoa que não tem o Espírito Santo com o pecado. Vamos falar sobre pecado e pecados. Vamos falar sobre o que acontece quando uma pessoa que tem o Espírito Santo peca e o que devemos fazer quando pecamos. Vamos falar também de por que uma pessoa que tem o Espírito Santo ela comete o pecado. Amém? Vamos falar um pouquinho sobre a culpa do pecado, o poder do pecado, a presença do pecado. E vamos falar sobre transgressão. Vamos falar desses assuntos. Amém, queridos? Eu gostaria que você entendesse que aqui eu não tenho nenhuma pretensão de ter aqui um nível acadêmico, mas eu tenho, o meu objetivo é ministrar uma palavra simples que você possa entender. E você que dá aula em discipulado, dá aula em classe de escola dominical, você possa também pegar essa mensagem, melhorar e poder aí compartilhar com outras pessoas. Amém? Vamos aos textos. O primeiro texto que a gente vai ler, 1 João capítulo 1, versículo de número 7. Amém? 1 João capítulo 1, versículo de número 7, vai falar assim: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Outro texto que eu quero ler com você está lá no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 18 e 19, que diz assim: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque os seus atos eram maus. Amém? Vou ler mais um texto que está lá, voltando para João, para a Epístola de João. Vamos voltar lá para a Epístola de João, lá no finalzinho. Amém? Vamos ler agora no capítulo 5, no versículo 18. Vai falar assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Amém? Vamos nos concentrar nesses três versículos, nesses três textos para nós construirmos um pensamento bíblico sobre a questão do pecado. Primeira coisa, a diferença entre pecado e pecados. Pecado, quando a Bíblia fala de pecado, o pecado, amém, é não reconhecer Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Então a pessoa que rejeita o plano da salvação, uma pessoa que rejeita o sacrifício de Jesus na cruz, ela está cometendo o pecado. Amém? E ela será condenada por isso. Porque ela amou mais as trevas do que a luz. Ela rejeitou, ela não creu em Jesus Cristo, ela não aderiu a Jesus. Ela ouviu e não creu em Jesus Cristo. Amém? Aleluia. E pecados, quando a Bíblia fala de pecados, fala de atitudes, de atos, de escolhas. Amém, queridos? Então a gente precisa entender o seguinte: quando João, na Epístola de João, capítulo 1, versículo 7, fala que se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Esse sangue de Jesus, ele é para purificar dos pecados aquele que está na luz. Então eu posso entender que, mesmo eu estando na luz, há a possibilidade de eu cometer pecados, de eu ter atitudes que não sejam de acordo com a vontade de Deus. Mesmo estando na luz, eu posso transgredir algumas leis e assim pecar. Amém, queridos? Então, eu quero que você entenda. Vamos entender qual a relação do cristão com o pecado a partir daí. Amém? Então, o cristão, quem tem o Espírito Santo, não peca. Não peca no sentido de que ele não peca por rejeitar a salvação de Jesus Cristo.
ele não peca por rejeitar o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Amém? Mas, mesmo estando na luz, o cristão que tem o Espírito Santo, ele pode vir a pecar, a cometer atos. Beleza? Então vamos lá. Vamos entender qual a relação da pessoa que não tem o Espírito Santo, que não é cristão, com o pecado. Está lá em Efésios capítulo 2. Ou seja, a pessoa que não tem o Espírito Santo, ela não tem um contraponto. Já falamos sobre isso na lição 2. Ela não tem nada dentro dela que diga para ela que aquilo que ela está fazendo é algo que desagrada a Deus. Então ela naturalmente faz a vontade do diabo, ela naturalmente faz a vontade dos pensamentos. E a Bíblia diz que naturalmente ela é filha da ira. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 3, versículo 23, que o salário do pecado é a morte. Amém? Então a relação de uma pessoa que não tenha Jesus com o pecado é uma relação natural, porque dentro dele não há nenhum contraponto. Amém, queridos? Mas, já falamos sobre isso, o cristão, a relação do cristão com o pecado não é uma relação natural. Por quê? Porque é uma relação de confronto, de afronta. Ou seja, quando um cristão ele peca, ele vem a cometer atos pecaminosos, na mesma hora o Espírito Santo sinaliza para ele que ele ofendeu a santidade, que ele ofendeu a moral, que ele ofendeu a justiça. E aí, amém, queridos? Então, a relação de alguém que tem o Espírito Santo com o pecado não é uma relação natural, mas é uma relação acidental. O pecado na vida de uma pessoa que tem o Espírito Santo é um acidente. Por que isso acontece? Porque ele não vigia. Amém? Porque ele não vigia. Por isso que Jesus disse que nós devemos vigiar e orar. Não adianta só orar, tem que vigiar. Amém? Vamos entender uma questão simples. 1 João capítulo 1, versículo 7 fala de luz. Logo, quem está em Cristo está na luz. E quem não está em Cristo está em trevas. Então imagine você numa sala toda escura, e a pessoa coloca você nessa sala escura e coloca vários obstáculos na sua frente, vários obstáculos, e fala assim, sai correndo e vem aqui. Por 30 metros, sai correndo nessa sala. Fatalmente, por estar tudo escuro, você não está vendo nada, e ele ter colocado obstáculos na sua frente, quando você começar a correr, você vai esbarrar nesses obstáculos e vai se machucar. Mas você está em trevas, está tudo escuro, você não consegue ver naquilo que você está tropeçando, naquilo que está te machucando. Então, essa é a relação do pecado com a pessoa que não tem o Espírito Santo. Agora, quando a pessoa tem o Espírito Santo, é como se você estivesse numa sala com a luz acesa. Aleluia! A luz da palavra, a luz do Espírito Santo, a luz de Cristo. Então, a sala está acesa. E mesmo que coloquem muitos obstáculos na sua frente, você consegue ver os obstáculos e dar meia volta e fugir da aparência do mal. Amém? Só que, às vezes, o cristão não está vigiando. O cristão não está olhando para Cristo. E aí o que acontece? Você acaba esbarrando nesses obstáculos. É o que acontece com a gente, que nós temos o Espírito Santo quando nós pecamos. Acontece um acidente, nós esbarramos nessas coisas. A diferença é que quando nós esbarramos nessas coisas, por estarmos na luz, conseguimos ver em que nós esbarramos e conseguimos perceber o que está nos machucando. Amém? Tá me entendendo? Aleluia. E quando nós percebemos isso, nós confessamos isso. Aleluia. E o sangue, nós confessamos, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Aleluia. Aleluia. Então, eu quero aqui, aleluia, adentrar em uma outra questão. O que fazer quando nós pecamos, nós cometemos esses atos? Primeira coisa, precisamos ver, identificar o que nos fez tropeçar, aonde nós esbarramos. E nós podemos fazer isso porque estamos na luz, nós temos o Espírito Santo. E naquele momento nós devemos confessar, pedir perdão, nos arrepender. Quando fazemos isso, aleluia, lá em 1 João capítulo 1, no mesmo capítulo 1, no versículo 9, vai dizer assim, olha o que vai dizer, 1:9.
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Quando nós identificamos naquilo que esbarramos e pedimos perdão ao Senhor, o Senhor é poderoso para nos perdoar os pecados. Aleluia. Nós somos perdoados automaticamente. Quando nos arrependemos, confessamos. Amém. Aleluia. Depois nós vamos voltar nesses textos aí, mas deixa eu falar para você. O que acontece quando você peca? Efésios capítulo 4, versículo 30. Vamos ler? Efésios 4, 30. Amém? Efésios está depois de Coríntios, depois de Gálatas, no capítulo 4, no versículo 30, nós vamos ler assim: E não entristeçais o Espírito Santo, para o qual estáis selados para o dia da redenção. O que acontece quando alguém que tem o Espírito Santo, ele peca? Ele entristece o Espírito Santo. Por que ele entristece o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo nos dá condições de percebermos que estamos na iminência de cometer um pecado. E quando nós não ouvimos a voz do Espírito Santo, quando nós não consideramos a presença do Espírito Santo em nossas vidas, é o que nós chamamos de que a pessoa não vigiou e ela acaba pecando. E isso entristece o Espírito Santo. Aleluia. Amém? Então, quando nós pecarmos, precisamos entender que entristecemos o Espírito Santo. E o Espírito Santo está ao nosso lado para nos consolar, nos ajudar, nos guiar. E precisamos reconhecer no que pecamos para que possamos nos arrepender. E nesse momento, por estarmos na luz, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Desculpe, amém? Vamos prosseguir? Em nome de Jesus? Então pensa comigo, quando nós pecamos, quando acontece de cometermos o pecado, os acidentes dos atos que desagradam a Deus, nós cometemos ele no varejo, mas as pessoas têm mania de pedir perdão no atacado. Ou seja, nós não pedimos perdão por cada ato que a gente comete. A gente chega assim para Deus e fala: Senhor, perdoa-nos pelos nossos pecados. Mas não é isso. Nós precisamos pedir perdão no varejo. Porque quando nós pecamos no varejo. Então você precisa pedir perdão a Deus por cada ato que você fez. Por cada falta de vigilância sua. E outra coisa, as pessoas que falam assim: ah, Senhor, me perdoa pelos pecados que eu não sei se cometi. Para de palhaçada. Se você pecou, você sabe que pecou. Porque você tem o Espírito Santo. Então, para que esse negócio, eu não sei se cometi pecado, você sabe. Quando você peca, você sabe. Porque o Espírito Santo te avisa, cara. Aleluia. Então, aprenda a pedir perdão no varejo de cada pecado. Isso é chato porque isso dói, isso envergonha, mas é essa dor que vai fazer com que você cresça no relacionamento com aquele que pode te perdoar e quer te perdoar. Aleluia. Aquele que pode nos condenar, ele não nos condena, ele nos perdoa. Foi isso que Jesus falou para aquela mulher que ia ser apedrejada. Aonde estão os teus acusadores? Todos foram embora. Eu também não te condeno, eu te perdoo. Vai e não peques mais. Aleluia. Então entenda isso. Amém, queridos? Quando a gente peca, eu quero usar uma ilustração muito legal do calo. Quem já teve calo na mão? Eu tenho poucos, eu tenho calo no dedo, porque eu toco violão. Quando eu comecei a tocar violão, meus dedos doíam muito. Mas à medida que eu ia tocando, insistindo, eles criaram calos. Amém? No começo doía, mas depois que ficou calejado, parou de doer. Nós precisamos entender que nós não podemos criar calo, deixar o nosso pecado criar calo. Toda vez que você pecar, desobedecer a Deus, tem que doer, tem que doer. Essa é a característica, é o que mostra que você tem o Espírito Santo e você ainda para ouvir a voz do Espírito Santo. Essa dor vai te levar a se arrepender amargamente e a fugir da aparência do mal para não transgredir mais. Amém, queridos? Aleluia. Glória a Deus. Então a gente já respondeu algumas perguntas aqui. Agora a questão é, confessar o pecado só para Deus ou eu preciso confessar o pecado para algum irmão? Hein? Você já pensou nisso?
Já pensou nisso? Vamos ver. Tem um texto lá em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Vamos ler. Tiago 5, 16. Vamos achar aqui. Aleluia. Tiago 5, 16. Tiago 5, 16 vai falar assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que possais ser curados. A oração eficaz e fervorosa, feita por um justo, é de muito benefício. Amém? Vamos lá. Essa dúvida gera. Eu pequei, pastor. Eu transgredi. Eu posso confessar o meu pecado só para Deus? Ou sou obrigado a confessar para um pastor, para uma pastora, para um irmão mais espiritual? Deixa eu falar uma coisa para ti. Você pode confessar para Deus alguns pecados, alguns atos, algumas transgressões que você percebe que você não tem dificuldade de se livrar deles. Mas há alguns costumes, alguns atos pecaminosos que você tem dificuldade de se livrar deles e parece que eles se repetem na sua vida, ou na minha vida, na nossa vida. Nesses casos, é muito importante você procurar ajuda de irmãos mais espirituais que você. De preferência, seu pastor, sua pastora, seu discipulador, sua discipuladora, seu pai espiritual. É importante você reconhecer em pessoas, ter referências dentro da igreja de homens e mulheres de Deus, que você possa chegar para eles e confessar os seus pecados, pecados esses que você está com dificuldade de se livrar. Por quê? Porque o propósito é ele te ajudar em oração. O propósito é ele te ajudar a vencer isso. Porque quando você confessa só para Deus, você está carregando o peso sozinho. E se esse peso tiver complicado de você se livrar dele, quando você confessa para um irmão mais espiritual que você, para o pastor, para a pastora, para o seu discipulador, sua discipuladora, para o seu pai espiritual, quando você confessa esse pecado para esse irmão ele vai se encarregar de orar junto com você, orar com você, te ajudar. E esse peso vai ficar mais leve, você vai conseguir se livrar desse mau costume, desse ato pecaminoso que entristece o Espírito Santo, que você está com dificuldade de se livrar. Tá me entendendo, irmão? Aleluia. Eu quero ser bem tranquilo, bem didático nessa palavra para você. Eu estou aqui na madrugada. É tão difícil gravar esse vídeo, tão difícil falar sobre isso. E eu escolhi a madrugada. Eu tô na madrugada, que tá na madrugada. Um silêncio, ó, tá um silêncio, tá um silêncio, tá um silêncio. Amém? E eu vim aqui na madrugada para dizer isso para você. Jesus, ele te libertou. Primeiramente, ele te libertou da culpa do pecado. O que é isso, pastor? O que é isso? O que é ser livre da culpa do pecado? O que é ser livre da culpa do pecado? Ser livre da culpa do pecado é quando Jesus Cristo ele morreu na cruz por você. Quando ele pagou o preço da sua vida com Deus, Jesus teve que morrer a sua morte para que você pudesse viver a vida de Jesus. Então, a culpa do pecado é o que te prende, é o que te oprime, é o que te deixa pesado. A culpa do pecado é o que diz que você vai para o inferno, é o que diz que o salário do pecado é a morte, é o que diz que você está separado de Deus. Jesus pagou o preço e nos libertou da culpa do pecado. A culpa do pecado tem a ver com o nosso passado, de derrota, de fracasso, de humilhação. Jesus, ele morreu por nós na cruz. Por isso que a característica de alguém que recebe a salvação é a alegria, porque sai um peso das nossas costas. Amém? Então nós fomos livres da culpa do pecado. Nós fomos livres da culpa do pecado, do nosso passado de transgressão, de iniquidade, de coisas pútridas. Nós fomos livres disso. Jesus nos perdoou, ele nos remiu, ele pagou o preço, cara. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, como diz Isaías. Jesus também nos livrou do poder do pecado, porque o pecado é um poder. Escuta aqui, o pecado é um poder que oprime
oprime, que domina, que governa o homem, e ele entrou na terra com a desobediência de Adão, fazendo muitos pecadores, fazendo muitas pessoas serem oprimidas pelo pecado. O pecado é um poder. E a Bíblia, ela garante que Jesus Cristo, ele nos livrou do poder do pecado. Como? Colocando o seu Espírito no nosso espírito, ressuscitando o nosso espírito que estava morto. E aí Jesus Cristo nos dá a opção, a oportunidade de não mais ser governado pelo poder do pecado, mas agora ser governado pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Então, a libertação do poder do pecado é um processo que vai durar toda a nossa vida. Amém? Então para de ser bobo. Quando você vier a pecar porque cometeu algum ato errado, você não deixa de ser filho de Deus, você não perde a sua salvação, simplesmente você precisa agora ouvir o Espírito Santo, se arrepender por ter entristecido o Espírito Santo, e na mesma hora o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado, porque você está na luz, e esse poder de opressão do pecado, ele sai da sua vida. Amém? E um dia nós seremos livres da presença do pecado, quando recebermos um corpo glorificado, aleluia, quando vermos a terra ser transformada, quando nos encontrarmos com o nosso Senhor, quando nós vermos a Jesus face a face, aí nós seremos livres da presença do pecado. Aleluia. Tá bom? Vou terminar para não ficar muito grande, senão depois fica difícil carregar. Vamos terminar. Vou terminar dizendo o seguinte. No próximo vídeo eu vou estar falando sobre santificação. Sobre santificação como um ato e santificação como um processo. Eu vou estar falando um pouco mais sobre o presente. Sobre a libertação do poder do pecado. Eu vou estar falando um pouco mais disso. De santidade, de purificação. Amém? Vamos ver meios que Deus nos deixou para nos purificarmos. Mas agora eu quero que você entenda. Você é filho de Deus. Você está na luz. Você não está mais em trevas. E se você está em trevas, Jesus morreu para que você hoje pudesse ter vida. Aleluia. Jesus hoje pode fazer algo por você porque um dia ele fez algo em seu lugar. Fique com essa terceira lição. Na próxima lição, a coisa fica mais prática, mais quente. Reveja as outras duas lições. Faça perguntas. Amém? Reflita. Pergunte para o seu pai. Fale com o papai. Aleluia. E vamos viver a nova vida em Cristo. Vamos viver a vida no Espírito. Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. É madrugada e esse vídeo está muito bom de gravar. Eu quero que você reflita nisso. Para a glória do Senhor. Shalom. Vai estar no YouTube, vai estar no Facebook. Deus abençoe.